gente! De novo! Oi! A nossa amiga, ela é conectada junto na nossa conta de umas às outras. Ela não sabia, ela entrou pelo Instagram dela pessoal, mas acabou desconectando e a gente não conseguiu salvar. Então eu preciso, em nome de Jesus, já acho que é a segunda vez que eu coloco essa live para fazer, essa palavra para falar sobre crianças, ovelha perdida. Eu tenho certeza que é coisa do diabo de eu não conseguir gravar, porque essa passagem ela é muito bem falada, claro, sobre a ovelha perdida, sobre um adulto, sobre uma pessoa, mas a gente tem que entender todo um contexto do que se encontra ali, que Jesus ele está falando, né? Oi, Grazi, a paz. Amiga, vai mandando aí de novo o aviãozinho para todo mundo, tá? Fala com todo mundo aí que eu precisei voltar, porque eu preciso que essa live fique gravada em nome de Jesus e a gente consiga compartilhar com o maior número de mães e pais. Amém? Então eu vou deixar o Heitor... Para de mexer aí, por favor. Mexendo. Não precisa. Deixa que ela faz lá. Deixa que ela faz, não tem problema não. A Grazi vai mandar o aviãozinho, porque agora a câmera tá invertida e a Camila tá... Aí acaba me distraindo aqui. Era só... Eu vou pedir ao Heitor novamente para ler o texto Mateus 18, né? A gente vai falar sobre as crianças, sobre a ovelha perdida. E ele vai ler. Jesus e as crianças, tá bom? Pode ler, meu filho. Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: qual que recebe uma criança em meu nome, a mim me recebe, e qual que a mim recebe aquele que me enviou. Isso, nós estamos lendo aqui Mateus 18 e um pouco antes de Jesus falar sobre as ovelhas perdidas, há um contexto. Como a minha amiga Ana, professora de escola dominical também, ela fala, nós não podemos ler um texto isolado e fazer algo com aquele texto. Nós temos que ler um ou dois capítulos anteriores e um ou dois capítulos depois daquele texto que a gente está lendo para a gente poder entender o contexto, a situação em que Jesus se encontrava ali para que ele pudesse falar isso. E quando Jesus ele fala sobre a ovelha perdida, tudo começou quando? Quando os discípulos vieram, né, e começaram a discutir entre eles de qual seria o maior no reino dos céus. Qual deles seria o maior no reino dos céus? E aí eles cansam de discutir e aí chamam Jesus para discussão. E aí eles vão até Jesus e perguntam: Jesus, qual de nós é o maior no reino dos céus? E aí começa essa história aqui do capítulo 18 de Mateus, tá? E eu quero compartilhar com vocês esse texto. E aí explica exatamente isso. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. O Evangelho de Marcos diz que ele coloca essa criança no colo. Então vamos imaginar agora, conto com a sua imaginação, com a sua inteligência, que Jesus está com uma criança no colo, fazendo referência a tudo que ele está ensinando ali no momento. E ele, com a criança no colo, ele fala: portanto, quem quiser ser o maior no reino dos céus, precisa se tornar e se converter como esta criança. De modo algum, se não for assim, vocês vão entrar no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças, a mim me recebe. Entretanto, se alguém fizer tropeçar, agora aqui nós estamos lendo o versículo 6. No versículo 6 começa um subtítulo. E eu quero que você se esqueça por alguns momentos de que existe um subtítulo, porque quando a Bíblia foi escrita, não existia subtítulo, né? Os evangelistas, eles começaram a escrever e foram escrevendo. E não existia um subtítulo.
E aí Jesus ele fala: entretanto, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, ou seja, ele está com a criança no colo, um desses pequeninos, é melhor amarrar um moinho no pescoço e se lançar no fundo do oceano. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que isso aconteça, mas infeliz da pessoa pelo meio do qual isso vier a acontecer. Sendo assim, aí ele diz: se tua mão te fizer pecar, é melhor que você arranque a sua mão e entre no céu sem uma mão do que ir com o corpo todo para o inferno. Ou seja, se você pegar a sua mãozinha e a sua mãozinha fizer um desses pequeninos, né, deixar de crer em Jesus, é melhor você arrancar a mão, entre aspas, tá bom? Não vai cortar a mão, mas nega a sua mão. Ou seja, nega aquele desejo daquilo que você esteja fazendo, para que você não faça mais um desses pequeninos pecarem. E aí ele vai falando dos olhos, né? Ele vai falando de tudo. É melhor que você perca um dos seus membros do que você ir com o corpo todo para o inferno, ok? E aí vem o outro subtítulo, a parábola da ovelha perdida. Lembrando que na Bíblia não existe subtítulo. Tudo bem até aí? E aí ele continua dizendo, ainda estamos com a criança, Jesus ainda está com a criança no colo, a usando como referência para os discípulos e para quem estava perto dele. Porque onde Jesus estava, sempre havia uma multidão acompanhando. E aí ele fala, continua, tende todo cuidado para que não desprezem a um desses pequeninos. Eu vos asseguro que seus anjos nos céus veem continuamente a face do meu Pai. Ou seja, o que dizem aí fora que criança tem anjo da guarda, de fato, está aqui Jesus dizendo, aprovando e provando que tem. E que esses anjos veem a face de Deus. Embora a gente ouve tantas notícias de crianças sofrendo acidente, morrendo, eles têm anjos nos céus que cuidam deles aqui na terra. Tá? Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Quem é que havia perdido? Se havia perdido ao longo do caminho? Uma criança. Então, um adulto que nós vemos hoje, afastado da presença de Deus, cometendo adultério, cometendo roubo, assassinato, outros delitos, outras coisas tão errantes que a gente ouve por aí afora, um dia foi uma criança que deixou de crer em Jesus. Entenda isso, querida. Entenda isso. E aí ele explica assim, aí ele joga a pergunta para os discípulos. Ué, que opinião vocês têm? Se um homem tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, ele não deixaria as suas 99 em segurança e iria atrás dessa que se perdeu? E se conseguindo encontrá-la, com toda certeza vos afirmo que maior contentamento ele sentirá por causa dessa que se havia perdido. Da mesma maneira, vosso Pai que está nos céus não deseja que qualquer um desses pequeninos se perca. Então, quando nós olhamos para um adulto perdido, Jesus, Deus, ele ainda olha para esse adulto e vê uma criança. Porque ele fala aqui um pouco atrás, aqui atrás ele fala, é melhor que uma essas pessoas se lancem ao mar do que fazer com que um desses pequeninos deixem de crer em mim. Porque nós nascemos numa natureza pecaminosa? Sim, nós nascemos na natureza pecaminosa. Mas Deus, ele colocou dentro de nós o seu Espírito, e o seu Espírito é a parte que nós temos dentro de nós, porque nós somos tricotômicos, corpo, alma e espírito, e o que vai para o inferno é a alma. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Morte eterna, juízo, inferno. Mas o nosso espírito, ele volta para Deus, que o deu. O corpo vai para o pó, que do pó nós viemos, para o pó voltaremos, e o espírito volta para Deus. O que vai para o inferno é a nossa parte de alma, da alma. Então, essa nossa parte de Deus que nós temos dentro de nós já nasce conosco, quando nós somos ainda pequeninos. E enquanto somos ainda pequeninos, nós temos uma fé genuína, natural em Deus. E quando ela se perde, Vanessa? Ao longo do caminho. Quando nós, pais, não ensinamos no caminho.
Porque a Amanda mesma já falou que a criança ela entende, ela aprende naquilo que chamam hoje de lei da primeira menção. Aquilo que os pais falam pela primeira vez aos filhos, ou uma outra pessoa, uma terceira pessoa, é aquilo que a criança vai gravar por certo. E o que é que você tem deixado o seu filho gravar por certo? O que é que nós temos deixado os nossos filhos gravar por certo? Eu já disse aqui e torno a repetir que há mais de um ano o Senhor me mandou a Camila, minha filha de 13 anos, que está por detrás, eu levá-la para onde eu estivesse indo, pregar o Evangelho. E eu tenho feito isso. No final de julho, numa dessas reuniões que nós estávamos, eu fui passar férias na região dos lagos, né, com a família, e a vizinha do lado, uma menina de 11 anos, está aí a live, a gente estava numa lagoa, num fundo atrás bem mais bonito que esse nosso agora, na lagoa, a mãe dela, a mãe da Luísa, a Luísa nos chamou para orar na casa dela, e enquanto eu orava na casa da Luísa, a Camila foi batizada com o Espírito Santo. Agora, dia 14 de agosto, Camila foi batizada nas águas. E agora eu tenho o Heitor aqui, que já estamos introduzindo ele no Evangelho de Cristo. Colocando ele para ler a Bíblia. Quando eu levo ele para a igreja andando, na escola andando, eu pego o sol. Ai, que dia lindo que tá fazendo. Na live que não foi gravada, ele orou por isso. Ele falou, Senhor, o sol lindo, porque eu peguei de exemplo o sol. Eu falei, você sabia que a Bíblia diz que Deus ele resplandece como um sol? Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz pra gente ensinar os nossos filhos ao levantar, ao deitar, sentados em casa. Porque a gente às vezes acha que só levar a igreja, deixar eles lá dentro da igreja é o suficiente. Mas ele vai aprender muito mais por aquilo que você, papai e mamãe falam para ele. Pelo seu exemplo. Hoje, o Heitor ora quase parecido com o meu jeito de orar. A Camila também, a mesma coisa. Ela ouve alguma coisa das amigas. Hoje mesmo nós vamos fazer um culto daqui a pouco aqui em casa para as amigas dela. Vamos falar de Jesus. A gente não tem mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. Jesus está voltando. Amém? Amém? Compartilhe esse vídeo no máximo que você puder com suas amigas que têm filhos. Amém? Coloquem seus filhos para ler a Bíblia. Né? A Amanda também, ela ia entrar com a Julinha para falar. A Julinha também, a Amanda comprou uma Bíblia para ela contou pra gente na última reunião que nós tivemos. E ela pediu, mamãe, eu quero uma Bíblia igualzinha. E ela ainda nem sabe ler. E a Amanda foi lá e comprou. Incentive seus filhos a crer em Deus. Não tirem seus filhos do caminho pelo mau exemplo. Porque não adianta eu falar pra você, né, Heitor? Heitor não pode falar palavrão. E se eu falasse palavrão? Tinha falado. Não tinha. Hã? Tinha. Eu falei uma vez. O que você fez? Falei, mãe, olha a boca. Olha a boca. Não pode falar. Né? Falei nada cabeludo não, tá, gente? Falei algo que pra ele, eu já falo pra ele que já é palavrão. Qualquer coisa que fuja da palavra de Deus, ele olha, não pode. E aí, no que eu falei, a mesma palavra, ele, mamãe, não pode falar palavrão. Eu falei, perdão, Jesus, perdão, meu filho. Porque errar a gente erra, mas a gente tem que se consertar, a gente tem que ser exemplo em tudo. A Bíblia, ela tá cheia de exemplos bons, né, e alguns errados, né? Noé, Moisés, todos eles foram grandes homens de Deus, mas erraram em algumas coisas. Então, quando você errar, saiba se retratar para os seus filhos. Né? A gente está passando uma situação bem complicada aqui em casa e eu sentei com eles e conversei. Ó, a mamãe errou aqui, 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 mas vamos orar, vamos crer em Deus que Ele vai colocar as coisas no lugar. Mas aquilo que cabe a nós fazermos, faça você mesma. Amém? Amém. A Alessandra tá aí ainda? Hoje é aniversário do Murilo. Nós vamos orar. O Heitor vai orar pelo Murilo. O Heitor orou pelo Murilo, mas a live não conseguimos salvar a live. Nós vamos orar pelo Murilo. Amém? Não é aí, minha filha. Não é aí. Não é aí. Eu sei. Não é aí. Deixa que ela chama. Pede aí. Eu não sei como te chamar. Então pede aí você, amiga, pra...
Esperar ela entrar? Então, Entra aí, amiga. Vamos orar pelo Murilo, né? É aniversário do Murilo hoje. então por enquanto. Bem, tá ao vivo. Então vai olhar pra você. Calma aí! Peraí, fez malcriação, Vanessa. Peraí. Meu Deus, não pode. Dá pra enxergar nada. Vamos orar, então. Se alguém tiver um pedido de oração, vamos orar. E não deixe de falar de Jesus para os seus filhos. Dentro da sua casa, entenda bem, dentro da sua casa, você é o pastor. Dentro da sua casa, a pastora é você. Hoje a gente vê tantas mulheres querendo pregar lá fora, mas que não pregam dentro das suas casas. Hoje a gente vê homens e mulheres querendo ter um ofício de pastor, mas ainda não exercem o pastoreio dentro das suas casas. E eu desde 2018 eu bato nessa tecla. E hoje nós temos uma amiga que ela entrou nessa vibe aí, e ela só fala isso, primeiro dentro de casa. De que adianta você ganhar o mundo inteiro lá fora e perder os seus aqui dentro? De nada adianta. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder os da sua própria casa. Amém? Então fale de Jesus para os seus filhos, fale de Jesus para os seus netos, para os seus sobrinhos. As crianças estão sendo perdidas, atacadas. Joel 3, 9 e 10 diz, atacai. Eu vou ler aqui para vocês porque eu estou com esse texto na mente. E o Senhor me mandou ministrar sobre ele, a respeito dele, numa igreja que eu vou pregar semana que vem, sábado. Joel 3, pode abrir a sua Bíblia, quem puder, por gentileza. Joel 3, 9 e 10. Diz assim, sendo assim, proclamar isso entre as nações. Proclame isso. Proclame isso entre as nações. Preparai-vos para a guerra. Nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui para brincar de ser crentes, porque o diabo, queridas, ele não brinca de ser crente. Entenda isso. Preparai-vos para a guerra. Convocai os guerreiros. Juntem-se todos os homens de guerra e atacai. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraja o fraco, dizendo a ele, você é um valente. Amém. Você é uma valente do Senhor, você é uma guerreira do Senhor. Se preparem, ataquem. O diabo, ele não está brincando de ser diabo, ele está atacando as nossas casas, os nossos filhos, as nossas famílias. Briguem, lutem pelos seus filhos. Neemias vai dizer, lutai por vossos filhos, filhas, por vossas esposas. Lutem por seus maridos. Lutem com todas as armas, com todas as suas forças. Em oração, na palavra de Deus. Quando tiver a oportunidade de citar a palavra, cite. Mas quando não couber mais a você isso, deixa com Jesus. Assim como foi com Abigail e Nabal, lembra? 1 Samuel. Assim como foi com ele. Enquanto tiver nas suas mãos, peguem as suas ferramentas de guerra e ataquem. Seus filhos estão sendo atacados. Hoje ele acordou com um pesadelo. E ele foi direto para o meu quarto chorando. E eu conversava com ele, tentando acalmar. Ele sonhou que me roubavam e não me entregavam para ele. Me tiravam dele. E nós estamos, como eu disse, passando por um momento delicado na nossa família. E eu falei, calma, meu filho, ninguém vai tirar a mamãe de você, ninguém vai tirar. E ele chorando, o Espírito Santo falou, ora, repreende esse espírito de desprezo, esse espírito de abandono, esse espírito de carência emocional. E aí eu comecei a orar, fiz ele orar também, ele foi parando de orar. Em nome de Jesus, sai espírito de desprezo, de medo. Porque o diabo ele também ataca durante o sono os nossos filhos. Eu impetro a bênção na vida deles antes deles dormirem. A bênção araônica.
Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre vocês se levante e vos dê a paz em nome de Jesus. Quando eles estão acordados, eles falam amém. Quando não, eu abençoo meus filhos. Dentro da minha casa, eu sou pastora. Dentro da sua casa, você é o pastor dos seus filhos. Você é a pastora. Então, exerça seu ministério, exerça seu chamado. Nós não colocamos crianças no mundo. O Senhor nos dá para nós cuidarmos dele e da salvação deles também. Você quer chegar no céu, querida, sem teus filhos? Se amanhã ou depois eles crescerem, em algum determinado momento da vida deles, eles saírem desse caminho, você pode ter certeza, porque é o que a palavra diz. Eles vão sair, mas eles vão voltar. Porque a palavra diz, ensina no caminho, que quando crescer não se desviarão dele. Quando eles crescerem, eles vão voltar ao caminho. Amém? Então, fiquem com essa palavra. A ovelha perdida, bota isso na sua mente. A ovelha perdida de hoje foi uma criança perdida lá atrás. Que os seus pais não ensinaram no caminho, não ensinaram as escrituras. Porque as escrituras, elas não mentem. É a palavra de Deus. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Eu quero orar por vocês. Como nós fizemos na live anterior, o Heitor vai orar. O Heitor vai orar, ora pelo Murilo, que ele está fazendo aniversário hoje. Mas ele deve estar atarefado lá com as coisas, ele não quer entrar. Eu acho que ele tá fazendo 30 anos. 30 não, ele está fazendo 10, 11. 11, né? O Murilo tem 11. Tá bom? Ora por ele. 12? Então tá, 12 anos. Ora. Vamos orar? Vamos orar. Em nome de Jesus. Direito para orar. Não é assim que ora. Vamos lá. Fecha o olho para orar. Vai, ora. Tira a cara dali. Esquece ali. Vai, ora. Glória a Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo, por uma vida. Amém, Jesus. Obrigado pela semana, abençoa a vida, Amém. a família dele, abençoa a guarda, as pessoas que estão na rua. Amém. E agora aquele cara que estava ali na drogaria sentado, que ele é pobre, sem casa, Deus. Abençoa ele, envia ele como um livro, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Amém, Jesus. Eles são pobres, não são ricos. Amém, Jesus. Pobre para poder ser rico. Obrigado por essa manhã, por amanhã. Abençoa pela bola. Amém. 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 Ele orou pelos moradores de rua, agradeceu por ter casa, pediu para Deus cuidar de um morador de rua que eu mostrei a ele outro dia. E nós oramos pela pessoa, né? Por essa pessoa que estava na rua. E ele fez isso aqui agora. Então, é isso. Que você use o seu tempo, né? Principalmente agora que nós estamos em pandemia. Que você use esse tempo para falar de Jesus ainda mais para os seus filhos. Para usar tudo como exemplo. A usar as suas experiências, contar as suas experiências, contar as experiências dos personagens bíblicos. E pedir a Deus que eles mesmos tenham suas próprias experiências, né? Como eu disse da minha filha, Camila, que foi batizada no Espírito Santo, como eu tenho pedido a Deus pela vida do Heitor, e que ele tenha também, a partir de tão cedo, né? De 6 anos de idade, que ele tenha as suas próprias experiências com o Senhor. Que o meu Deus seja o Deus dele, né? Que o seu Deus
seja também o Deus dos seus filhos, que seja o Deus da sua casa, que você possa dizer: minha casa e eu servimos ao Senhor. Não importa o que o mundo está servindo lá fora, não importa quem eles estão servindo lá fora. O que importa é que minha casa e eu sirvamos e servimos ao Senhor. Amém? Porque a gente não sabe o que nos espera no futuro. Nós não sabemos o que será do amanhã, que dirá do ano seguinte, né? Então, que você possa estar preparada, porque Jesus está voltando, e que você e toda a sua casa suba, seja arrebatada com o Cristo que há de vir nos buscar tão logo. Os sinais já estão todos aí, a gente já está vendo. Então, que você tenha isso na sua mente, que a ovelha perdida que você hoje talvez deseja até que morra, né? Ah, bandido bom é bandido morto. Um dia foi uma ovelhinha, foi uma criança que alguém arrancou a fé dele. Alguém arrancou a fé dessa criança, né? E com todas as questões sociais, espirituais, né? Levou esse adulto a se tornar talvez um delinquente, um adúltero, um promíscuo, né? A gente não sabe. Então, ore por todos, sem fazer acepção de pessoas, porque como Jesus diz aqui em Mateus 18, o Pai não quer que ninguém se perca. Deus, ele não tem prazer na morte nem do justo, né? Embora a morte do justo seja um retorno para ele, nós voltamos para ele, mas ele não tem prazer na nossa morte também não. E principalmente na do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O inferno não foi feito para nós. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pode ir, meu filho. Pode sair. Pode ir. Não, Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você que entrou, eu quero orar por você que vai assistir depois. Pode deixar seu pedido de oração nos comentários e faça da sua casa o reino de Deus. Atraia o reino de Deus para dentro da sua casa. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, na tua santa presença, nós queremos te louvar, te agradecer, te engrandecer por todas as coisas. Te agradecemos por este momento, te agradecemos, Senhor, porque Tu estás conosco. Tu estás conosco e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi dita, foi pregada aqui nesta tarde, a Tua palavra foi ministrada e que venha trazer o efeito necessário a essas pessoas que estão assistindo, que venha trazer o efeito necessário a essas pessoas, que o Teu Espírito Santo venha cooperar conosco, conforme diz em Marcos. Que o Teu Espírito coopere conosco, que o Teu Espírito traga o entendimento a essas pessoas, que o Teu Espírito faça com que essas mamães, esses papais venham entender o Seu chamado na sua casa, que eles venham ser pastores dos seus filhos, que eles sejam pastores dentro da sua casa, que eles sejam sacerdotes das suas esposas, que eles levem as suas esposas, Senhor, lavem as suas esposas através da Tua palavra, Senhor, e que eles apresentem as suas esposas como, Senhor, a igreja é apresentada imaculada, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos por esses esposos, te pedimos por essas esposas, te pedimos pelas crianças. Deus, traz paz a esses lares. Senhor, que não haja mais contenda, que não haja mais discussão, que não haja mais divisão nos lares da tua igreja. Porque o Senhor diz em sua palavra, em Mateus o Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceriam mais contra a tua igreja. Então, Senhor, que a tua igreja venha despertar nesta tarde, que a tua igreja venha se manifestar, Senhor, como filha, como projeto de Deus nessa terra, como corpo de Cristo nessa terra. E porque, Senhor, a tua palavra também nos diz que a criação espera com grande expectativa que nós nos manifestemos como teus filhos. Senhor, que essas pessoas que estejam assistindo aí, Senhor, que elas venham usar a internet, a rede social para divulgar o teu nome, para falar do teu nome, que elas venham se manifestar como teus filhos, Senhor, na internet também, Senhor. E onde elas forem, elas possam se manifestar como tuas filhas, como teus filhos, falando de ti, levando uma palavra de encorajamento para essas pessoas e principalmente dentro de casa, dando o maior exemplo, Senhor. Mesmo de quando elas errarem, elas venham reconhecer aos seus próprios filhos que erraram, porque pais e mães erram também.
mas é mandamento teu pedir perdão, se arrepender, se consertar com o próximo, aquele que nós ofendemos. E a tua palavra, ela não faz distinção de quando nós ofendemos ao filho ou ao marido. Nós possamos fazer da tua palavra, fazer aquilo que fazemos na igreja, primeiro fazemos dentro das nossas casas. No nome santo de Jesus. Abençoa, Senhor, essa semana que nós estamos começando hoje nas tuas mãos. Abençoa essas mães, esses pais, esses esposos, essas esposas, e que a tua palavra venha estar penetrada no coração deles e que venha gerar frutos nos filhos e que esses frutos venham permanecer. Derrama do teu Espírito sobre cada lar aqui representado. Derrama do teu Espírito sobre o meu lar. Derrama do teu Espírito sobre nossas vidas. Que durante essa semana nós possamos ter ouvidos sensíveis à tua voz. E para cada dia o seu mal, para cada dia o seu mal, nós possamos ter uma palavra direcionada de acordo com a tua palavra. Que o maná seja, Senhor, derramado sobre nós todos os dias. Que nós venhamos a buscar o maná também todos os dias, para vivermos cada dia o próprio mal. Em nome de Jesus. Nós abençoamos, Senhor, essas pessoas que aqui estão, cada pedido de oração que elas têm, que elas vão fazer, em nome de Jesus. Nós abençoamos a semana delas, abençoamos essa tarde, no nome santo de Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre, todos digam amém. 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 Que Deus abençoe tua vida. Até segunda que vem, em nome de Jesus. Não.